Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui, reencontrando professores, colegas, amigos, alguns que estiveram conosco na primeira edição do Fórum. Esse é um momento para nós sempre muito especial, porque é um momento de troca, de aprendizado, de diálogo, e nós mudamos, nós aprendemos nesses encontros acadêmicos da vida, especialmente quando se trata de discutir, de pensar o presente e planejar, projetar o futuro. Nesse painel, nós falaremos sobre a administração tributária descentralizada e automatizada. Um tema essencial, um tema que está posto na ordem do dia e muitas vezes esquecido. Por quê? Porque quando nós vamos discutir automatização, economia digital, normalmente nós olhamos para a política tributária, para o desenho das normas, buscando encaixar as novas realidades nas velhas caixinhas. Mas não é só isso. É preciso mais. É preciso olhar para os desafios que se impõem à administração e também para as oportunidades que as novas tecnologias, que os novos instrumentos oferecem. E para tratar dessa temática é que nós estamos aqui hoje, nessa oportunidade de diálogo e de encontro. Sem me alongar mais, vou passar, então, a palavra à professora Cristina imediatamente. Obrigada, Celso. Primeiro, agradecer ao FIB pelo convite para a gente estar aqui, ao Zé Roberto em especial, que é um grande incentivador e estimulador desses temas de ponta na área tributária, e é sempre um prazer estar aqui com tanta gente interessante e que tem tanto conhecimento para compartilhar. Pensar em administração tributária automatizada, como você colocou, primeiro você tem que pensar não nas políticas, mas na parte dos processos, digamos, mas antes dos processos você tem que ter algo que é a base, que são os dados digitalizados. Sem os dados digitalizados é muito difícil avançar com toda a administração tributária automatizada. E, nesse sentido, o que orienta toda essa automatização e produção de dados é a administração tributária 3.0, como colocada pela OCDE, né, que coloca esses pilares da fatura eletrônica, da contabilidade digital, contabilidade da empresa com o fisco de forma automatizada, esse uso intensivo de dados, a facilitação ao contribuinte. Essas são as características, e é para esse caminho que tem que seguir essa automatização. A automatização tem que seguir no caminho da facilitação ao contribuinte, da conformidade por desenho, de você buscar realmente melhorar a arrecadação e por meio dessa facilitação. O BID, como muitos sabem, a gente vem há muitos anos já apoiando todos os países da América Latina e Caribe na implantação de fatura eletrônica, na implantação de todos esses sistemas automatizados. No Brasil, em especial, nós estamos há 30 anos, aqui eu estou com Fátima, que foi quem no BID antes dos 30 anos mesmo, depois de começar os 30 anos, mas ainda não faz tanto, né, Fátima? Estou errando aqui. São 30 anos, dos quais Fátima está bem antes do que eu, corrigindo aqui os dados. Desculpa. Então, o BID está há 30 anos. Ao longo desses 30 anos, nós já financiamos quase 6 bilhões de dólares ao governo federal, aos estados e aos municípios, somente nessa modernização da gestão fiscal. E nós já temos, nos últimos 10 anos, quase 12 milhões de dólares em assistência técnica, que são recursos que a gente usa para apoiar os governos na geração de conhecimentos, na definição de novos modelos de administração tributária. Então, é uma atuação bastante forte. Hoje, nós somos reconhecidos pelos governos brasileiros como o principal sócio nesse tema gestão fiscal e temos avançado de forma bastante articulada e próxima dos 3 níveis das administrações tributárias dos 3 níveis de governo, né? Um dos pontos que nós fizemos com o tema mais de assistência técnica foi entender como estão hoje as administrações tributárias em termos do uso avançado de dados, da analítica avançada de dados. Então, há 2 anos, nós realizamos um diagnóstico junto aos 27 unidades da federação, ou seja, todos os estados brasileiros participaram e responderam desse diagnóstico. A gente avaliou a maturidade dos estados nas administrações tributárias estaduais
em dois aspectos. Primeiro, na dimensão que a gente chama de negócio, que é quantos casos de uso eles tinham, como é que estava toda a equipe técnica, as equipes de auditores, como é que estavam usando, fazendo o uso de analítica avançada de dados. E, por outro aspecto, nós fizemos uma avaliação da dimensão técnica, ou seja, da parte de infraestrutura tecnológica, das ferramentas, de todo o ferramental necessário para o uso da analítica avançada de dados. Então, a gente acreditava, quando pensamos nesse diagnóstico, tinha dois objetivos. Primeiro, fazer uma reflexão de quais realmente eram os requisitos necessários para o avanço na analítica avançada de dados. Então, acho que um grande aporte que nós fizemos foi, a partir desse ferramental, se pode dar um direcionamento para as próprias administrações tributárias avançarem no uso de analítica avançada. Esses deram resultados bastante interessantes. Nós fizemos 4 perfis de administrações tributárias. Tivemos as administrações tributárias que a gente chama iniciante. Eles podem já fazer uso de transformação digital, de uso na analítica avançada de dados, mas isso é feito de forma pontual, sem uma orientação estratégica, por uma iniciativa, às vezes, do próprio auditor. E é ali onde se concentrou a maior parte das 27 unidades da federação, no iniciante. Então, há o uso, mas ainda não era estruturado. Depois, nós tivemos um perfil chamado emergente. Esse já tinha a estruturação estratégica mais organizada, mas ainda não estava com toda a cultura da casa voltada a essa análise avançada de dados. Um terceiro era um perfil mais técnico, e isso é muito comum, os estados se preocuparem mais com a infraestrutura tecnológica, com o ferramental, e pouco com a capacitação aos próprios auditores para fazer o uso dessa analítica. Então, esse a gente chamou o perfil técnico. E depois tivemos, por fim, o perfil de referência analítica de dados, que eram aqueles que, tanto por um lado, tinha toda a estruturação técnica para fazer essa análise de dados, como, por outro lado, tinha toda uma orientação estratégica, tinha indicadores de desempenho acompanhando o uso de analítica de dados, tinha capacitações em uso de dados, tinha todo o lado de buscar essa automatização e que você possa realmente conseguir essa facilitação ao contribuinte. Nesse perfil de analítica de dados, nós tivemos, em 2023, 6 estados que foram encaixados, classificados como esse. E agora a gente atualizou a pesquisa, já tem mais um estado classificado como esse, então temos 7 estados em analítica avançada de dados, e os demais eles estão concentrados especialmente no iniciante. Significa que, se a gente pensa numa administração tributária automatizada, ainda há um grande caminho pela frente nos próprios estados brasileiros, que têm um suporte nosso há quase 30 anos. Tudo é uma caminhada, a gente sabe que as novas tecnologias ainda estão se firmando para alguns estados, mas a gente já percebe o lado técnico avançando, mais a preocupação mais, digamos, das áreas de TI, mas as áreas de negócio ainda pouco não sabendo fazer o uso efetivo de dados. Então, existe um grande espaço ainda para avançar com inteligência artificial, com todas essas novas tecnologias que utilizam esses dados, que a gente pode continuar avançando. Eu acho que eles estão se preparando para isso. Então, a gente pode ver isso nos estados brasileiros. Nós identificamos 23 tipos de aplicação, seja de inteligência artificial, seja de todas essas novas tecnologias. 6 delas estavam mais concentradas na parte de cadastros e obrigações tributárias. Então, essa foi a dimensão que nós vimos maiores quantidades de aplicações voltadas. E essas aplicações, eu posso até colocar aqui. Então, na parte de cadastro. Então, muitos estão usando essa eu não estou lembrada aqui, depois eu passo. Mas tributação. Muitos estão usando o Código Tributário Eletrônico, o próprio Rio Grande do Sul está avançando com isso, Bahia avançando com o Código Tributário Eletrônico. A gente teve várias aplicações, 5 aplicações no tema de monitoramento e fiscalização.
Aí a gente vê muito o uso de dados para perfil do risco do contribuinte, até na linha que a Annelise e a Adriana colocaram no painel anterior, do quanto é importante compreender, e hoje a gente diz, brincando, que a administração tributária, se quiser, sabe até as roupas íntimas do contribuinte, se ele quisesse. Porque o número de dados que ele tem é impressionante. Agora, o quanto a gente consegue usar desses dados ainda falta muito, né? Mas, então, eles já avançaram bastante em conhecer o contribuinte, de saber qual é o perfil dos contribuintes, para saber como é que qual é o comportamento, inclusive, do contribuinte, como colocou a Annelise, no caso dos médicos, ele sabe a comunicação que deve ser feita com o contribuinte para dar o melhor retorno. Também se fez muito uso, junto com isso, da economia comportamental, e fazendo, inclusive, avaliações de impacto para ver qual o melhor tipo de comunicação que deve ser feita para o contribuinte, que dê maior retorno ao fisco, né? Temos 5 casos também foram identificados na área de arrecadação e cobrança. Na área de atendimento ao contribuinte, essa foi bem interessante, porque já tem o Rio Grande do Sul é um deles, usando o chatbot com inteligência artificial, que está aprendendo realmente nas respostas. Então, assim, a gente tem coisas bastante avançadas nesse tempo. São Paulo, que fez a visão 360 graus do contribuinte, fazendo toda a cadeia de relacionamento do contribuinte com toda a sua vida pregressa e antecessores, e também Rio Grande do Sul avançou muito nesse tema. Então, hoje, conhecer o contribuinte, conhecer os relacionamentos contribuintes com toda a sua família e com todas as pessoas que se interrelacionam com ele, é factível, e isso está ajudando muito. Por exemplo, na abertura de empresas. Identificar hoje um laranja, né, Ricardo? É muito mais fácil, porque você consegue identificar, fazer o encadeamento, né, o relacionamento do contribuinte com todo o seu entorno. Isso, eles avançaram bastante nessa parte. Um avanço muito grande nos processos de automação de auditorias e processos de fiscalização, com a identificação de indícios muito rápidas e elaboração dos roteiros. Na parte de mercadorias em trânsito, que no Brasil é muito importante por conta do nosso ICMS e da circulação de mercadoria entre estados, o uso de imagens satélites junto foi algo que Rio Grande do Sul, inclusive, foi um dos primeiros a fazer isso, e isso avançou bastante na fiscalização de trânsito, como também inovações como o Maranhão fez, que a fiscalização dos negócios de agropecuária, eles conseguiram, junto com o Embrapa, identificar a produtividade de cada um dos setores de alimentos, dos alimentos produzidos, e, com isso, facilitar como eles iam fiscalizar cada uma da produção agrícola. Então, você vê coisas muito avançadas sendo feitas pelo país nesse tema. E, no tema de contencioso, a gente tem o próprio Conselho Regional, o CARF, né, o CARF, que é federal, com o IARA, que faz todo o apoio na elaboração de processos, usando a inteligência artificial com base nos processos passados, mas também a Bahia também já avançou bastante nesse tema do contencioso. Então, a gente tem, e na cobrança também, assim, a maior parte dos estados já avançou bastante no tema de cobrança, com o uso de inteligência artificial, com o uso de todas as novas tecnologias. E, com isso, quais são as tendências? Como o BID vem trabalhando, né? O BID vem apoiando toda essa estruturação da infra de TI, de ferramentas, mas especialmente na capacitação, na formação e na incorporação de toda essa lógica de uso avançado de dados, gestão baseada em dados, para a estratégia de ação do órgão. E isso é algo que a gente vê como algo muito importante. Então, pensar em automação não é pensar em política, mas também não é somente pensar em dados, em ferramentas e infraestrutura. É pensar também em avançar nos temas institucionais, que você possa fazer uma orientação a dados, desde a área estratégica até a área de um nível mais baixo, que vai fazer diretamente na fonte. Se não tiver essa estratégia institucional, se não tiver a capacitação, a gente vê como dificuldade para avançar. Então, eu coloco, Celso, além da questão das normas, esse tema da instituição.
tem que ter a capacidade institucional, que é muito maior do que a capacidade de infraestrutura e tecnológica e de dados em si dos estados, da administração tributária. Com isso, eu acho que finalizo e passo o meu para você de volta. Muitíssimo obrigado. Nós temos, então, esse excelente panorama inicial, destacando a importância das instituições, do fortalecimento das instituições, do aprendizado em relação aos dados. E eu acho que poderia dizer, professor, que o Fisco nunca teve tantas informações e tantas ferramentas quanto hoje, né? E o sigilo, talvez, nunca tenha sido tão importante quanto hoje. E, assim como o BID, o CIET tem desempenhado um papel muito importante acompanhando as experiências de dezenas de administrações pelo mundo. Então, professor Décio, eu gostaria de lhe perguntar, para lhe passar a palavra, sobre experiências e modelos bem-sucedidos, especialmente aqueles para conter a evasão fiscal. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado a todos. O Centro Interamericano de Administrações Tributárias vem há quase 60 anos colaborando internacionalmente, como é o primeiro órgão tributário internacional que existe, um organismo criado primeiramente por 19 países das Américas, e agora ele está por todo o mundo, África e Europa, e colaborando sempre com colaboração do BID, Cristina, com convênios, como a gente tem com o Ricardo, Rio Grande do Sul, e conveniando vários estados e países. E, dessa forma, o CIET, de forma colaborativa, né, vem ajudando aí o desenvolvimento dos países e da disseminação do conhecimento tributário, né, novos processos, modernização das redes, né? E não só os 42 países do CIET podem ser beneficiados, como o CIET ajudou a criar, por exemplo, a NTO, né, na Network Tax Organizations. Então, juntando CATA, COTA, o ATAF, a ATAF, a TAIC, PITA e outros organismos internacionais, nós temos 180 países hoje que formam essa rede de conhecimento tributário. Então, e nessa rede que o CIET colabora intensamente na disseminação da informação, nós recebemos muito conhecimento e, assim, organizamos em nossas bibliotecas documentos de desenvolvimento. Por exemplo, o CIET tem um manual completo de dar um passo acima da administração tributária, se chama Leapfrog. Ele está em espanhol e inglês, e hoje, com a inteligência artificial, você consegue extrair em qualquer língua um benefício. Tanto que, por exemplo, o Azerbaijão nos pediu consultoria e nós conseguimos sistemas que a gente tem de distribuição gratuita, como o da economia digital, né, de cobrar a economia digital cobrando, desculpe, eu faço taxpayers na minha cabeça, contribuintes sem presença física no país, né, como deram alguns exemplos, como Netflix, mas, na verdade, Netflix tem representação nos países grandes, nos pequenos não tem. Então, o grande uso desse sistema estaria para os pequenos países que não têm facilidade e nem na sua jurisdição um representante para ser cobrado dos seus impostos. Mas como cobrar um imposto se você não tem uma legislação referente a essa cobrança? Nós apoiamos os países e dizemos, olha, você tem que ter uma legislação, e hoje aprovar uma legislação, você sabe, por exemplo, nós estamos na reforma tributária no Brasil, é uma luta você conseguir aprovar uma lei
que vai fazer uma nova forma de distribuição mais imediata dos recursos para estados e municípios. Creio que o Ricardo vai explicar um pouco do split payment que é brasileiro, e isso é assim, um recurso chegando mais rápido, você tem como rapidamente aplicar suas políticas públicas, que no final vai beneficiar toda a população, e isso é um apoio aos direitos humanos, né, de educação, escola, chegar mais rápido à população, né? Deixa eu ver se eu tenho um tema mais aqui, desculpe, pegar minha colinha. Em português também é cola, em Portugal. Exatamente, eu cobri tudo que eu tinha destacado aqui, mas eu imagino que a colaboração contínua, né, de todas as administrações tributárias nos faz e nos permite ter melhores benefícios a toda a sociedade. Obrigado. Muito obrigado, meu caro. E eu quero lembrá-los que fiquem muito à vontade para fazer perguntas. O intuito do nosso encontro aqui hoje, como foi do primeiro fórum, é essa troca, é esse diálogo, e daqui certamente surgem insights interessantes e ideias ainda melhores. Muito bem. Meu caro Inácio, a Espanha tem sido uma referência para a digitalização na Europa. Como dar esses passos, como avançar? O que já temos de lições aprendidas nessa matéria? Muchas gracias. Lo primero, agradecer a FIBE su amable invitación y a ustedes su atención. A mí lo que me gustaría es no tanto explicar qué es lo que nosotros sabemos, sino pedirles a ustedes ayuda para responder a lo que no sabemos, que es mucho. Y lo primero que hace falta para avanzar en el uso de las tecnologías, en el uso del análisis de riesgo que aquí se está planteando, es comprender bien la situación. Y para comprender bien la situación y que nos entendamos ustedes y nosotros, lo primero que tenemos que tener es unas categorías comunes para podernos entender. Este foro se llama Administración Tributaria Descentralizada y Automatizada. Y quiero empezar poniendo en cuestión hasta el nombre del foro. La primera cuestión es la administración descentralizada. ¿Qué significa verdaderamente eso? A quienes nos educaron en la tradición judeocristiana, lo que nos decían es que lo más importante es tener un solo Dios, un solo jefe, un solo país. Bueno, los indios en los Vedas decían que lo más importante es tener muchos dioses, muchas parejas, muchas mujeres, muchas verdades, pues también está bien. Y luego ya llegó alguien, pues Müller, que habló en vez del monoteísmo o el pluriteísmo, del enoteísmo. ¿Hasta qué punto las administraciones tributarias de actualmente tienen la posibilidad de situarse solo en dos polos? El polo centralizado o el polo descentralizado. Realmente es más complicado. Realmente está el asunto de forma mucho más distribuida, sobre todo porque las administraciones tenemos que ejercer una política del gasto. No es tan claro que vayamos a tener tres polos. En el caso de España, el Estado centralizado frente a 17 autonomías. No, es mucho más complicado. El segundo planteamiento, la segunda concepto es automatizado. También estoy en desacuerdo. El concepto de automatización surgió, yo creo que fue en el siglo XVII, cuando intentaban engañar a los emperadores en Praga diciendo que había una máquina que jugaba al ajedrez y ponían una persona bajita dentro y jugaba la persona. Esto es automatización, la sustitución por un autómata. A lo largo del tiempo, ¿qué hemos visto? Hemos visto distintos conceptos para lo que puede ser una administración tributaria. Puede ser automatizada, sin personas. ¿Alguien se cree eso? No puede ser. Automatizada no puede ser. Necesita personas. En los años 60, la idea era ser mecanizada. En aquel momento, como cuando se empezaron a imponer los ordenadores, es poder hacer cosas como el censo de forma más rápida. Y nos compramos los ordenadores IBM para hacer estadísticas cada vez más rápido.
Ese era el problema de mecanizar. Y por tanto, el problema en los 60 fue vencer al tiempo. Al tiempo. En los 80, el problema fue la digitalización. Ya lo que queríamos es que las personas no fuesen a nuestras oficinas, que hubiese firmas electrónicas, que se pudiese hacer en otros sitios. Y el problema fue vencer al espacio. La digitalización vencía al espacio, la mecanización vencía al tiempo. Y hoy en día, ¿qué es lo que hay que vencer? No hay que vencer a las personas, el espacio y el tiempo, eso ya lo hemos ganado. Hay que vencer a la ignorancia. Por eso surge la necesidad de la inteligencia artificial. Nuestras administraciones, en Brasil, en España, no tenemos capacidad para poner personas con conocimientos en todos los sitios en que hace falta tenerlos. Hace falta buscar una solución. Por tanto, ni descentralizada ni automatizada. Quizás deberíamos buscar otros nombres. Y ahora, ¿qué es lo que a lo largo de este tiempo en nuestro proceso hemos aprendido y sobre todo con más atención en qué nos hemos equivocado? Que como siempre, como todo en la vida, es lo que más hace uno. Los primeros esfuerzos que hizo la Agencia Tributaria fue en disponer masivamente de los datos. La utilización del Big Data, con todas las tecnologías que les evitaré a ustedes. Pero es el concepto que todos conocemos como el Big Data, la posibilidad de utilizar warehousing. ¿Es muy grande el almacén de datos de la Agencia Tributaria? Mucho. Tiene centenares de miles de millones de datos y 30.000 variables. 30.000 variables. De cada persona sabemos 2.900 datos. Es mucho. Y entonces, tener la capacidad de manejar todos esos datos es una cosa muy buena. Es regular de buena. Vamos a ver. Nosotros podemos clasificar a los animales por colores, por pesos, por tamaño, por el número de patas, por si tienen cola. Pero poder clasificar las cosas es una cosa muy buena. No está mal. Pero el que se dio cuenta de que los animales ungulados tenían unas características comunes, es decir, que todos los animales que tenían una uña en medio compartían muchas cosas, ese fue una persona muy lista y no necesitaba data warehouse para comprender lo que era la naturaleza. Por tanto, la primera cuestión que yo creo que fue un gran acierto en los años 70 de la Agencia Tributaria y que tiene sin duda la Administración de Brasil es tener un warehouse. Segunda cosa que yo creo que fue buena es no utilizar el warehouse como una pieza entre otras, sino como una pieza muy buena entre otros mecanismos, sino el permitir que fuese el corazón de un ecosistema, de que todas las piezas fueran articuladas y organizadas alrededor de ese warehouse. La segunda cosa que aprendimos es que, como decía Einstein, para todo hay una solución simple y equivocada. Y la creencia en la estadística, sobre todo para los que no han estudiado estadística, es un peligro muy grande. Claro, empiezas a pensar que utilizando estadística puedes hacer cosas como ver si te están defraudando los precios en las aduanas. Y no es fácil, porque de camisetas vienen de Dior y vienen camisetas muy baratas. Y cualquier cosa en el mundo es una mezcla de cosas. Por tanto, los esfuerzos que se hicieron en determinados años con aplicaciones como se llamaban el Site Marfil, que lo que pretendían es acotar lo que eran valores buenos en cualquier cosa, cuánto debe ganar una heladería con 4 empleados, cuánto debe ganar un fontanero con 3 personas, cuánto debe ganar un restaurante con 20 mesas en esa ciudad. Se hizo todas las combinaciones, estaban online, tremebundo, pero de una utilidad dudosa. ¿Por qué? Porque el mundo no es una cosa, sino el mundo es una mezcla de cosas. Y, por tanto, sirve para acotar, pero fue una línea que no hizo su trabajo, lo hizo bien, ayudó a acotar, pero llegó a un punto de limitación. A partir de ese momento se creó el interés de hacer una nueva cosa. Hoy en día yo me asombro con mis nietos, porque en mi época al nieto lo llevabas a los niños llamaban al pediatra. Ahora es una complicación muy grande. Primero lo llevas al pediatra, luego al médico para la estatura, luego al psicólogo, y cada uno hace los análisis, todo es vas a un hospital y no hay forma de que te den un análisis. Entonces, lo primero que se intentó hacer es evitar la participación de informática,
de forma que cada uno, cada inspector, cada funcionario pudiese hacer el análisis de las 30.000 variables que quisiera de todas las formas posibles él solo, sin tener que pedirlo a informática. Esa herramienta se llamó Hermes. La idea es como unos padres que quisiesen saber lo que quisiesen saber de sus hijos, ¿tiene la estatura adecuada comparado con los niños que quieren jugar al baloncesto? Pues sí. ¿Tiene el peso adecuado a los niños que comen tanto azúcar? Pues sí o pues no. Y la capacidad de analizar ilimitadamente sin participar informática fue el siguiente paso, que yo creo que es una cosa buena. El siguiente paso que hicimos fue, o que hizo la agencia tributaria, fue la protocolización. Existía la posibilidad de que cada funcionario trabajase como un artista o se trabajase como un hospital con procedimientos. Y, por tanto, lo que se expandió el concepto de análisis de datos para que se le diese el diagnóstico a cada paciente, a cada inspector de la siguiente forma. Si estoy analizando esta empresa, te doy un enorme número de ratios, los que se te han ocurrido a ti, más todos los que se les han ocurrido a tus compañeros interpretados. Usted tiene una glucosa de 110, que para su edad no está mal. Usted tiene un colesterol de 220, que bueno, usted tiene, no, cuidado con esto. Es decir, la capacidad de todos los datos financieros y contables, dárselos ilimitadamente, comentados para la circunstancia de esa empresa y ese contexto, obligando al inspector a reaccionar a ese análisis. Y si esto está mal, tenemos que hacer esto. Si este señor tiene una presión arterial de 25, hay que hacer esto, no vale no hacer nada. Entonces, ese fue el siguiente paso en que avanzamos con una herramienta que se llamó el Genio. Y el siguiente paso ha sido la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en este momento con un enorme interés y en parte es un enorme hype, es una enorme cuestión comercial. La primera, tengo que decir que cuando empezamos a hacer cuestiones de inteligencia artificial, yo leía los artículos innovadores del profesor Jambeiro en Brasil, que era un ingeniero aeronáutico que empezó a estudiar inteligencia artificial en aduanas y a lo largo del tiempo hemos mantenido el contacto y en este momento la Receita tiene 43 procesos distintos de inteligencia artificial, si no me equivoco, con lo que tiene una amplísima experiencia. Pero dicho eso, en la inteligencia artificial, como todo en la vida, hay mucha ingenuidad y muchísima mentira. Y sobre todo, una falta de comprensión del problema. En el año 1998 hicimos la primera inteligencia artificial, que predecía con un 99,8% de probabilidad que hubiese un fraude de IVA. Y creíamos que era una cosa muy buena y no valía para nada. No valía para nada. Porque en un hospital, cuando nosotros tenemos un enfermo, si utilizamos la inteligencia artificial, la pregunta buena no es ¿qué probabilidad tiene de morirse? Esa es una pregunta estúpida. La pregunta buena es ¿qué hago yo para curar a este niño? ¿Qué hago yo para curar a este niño? Por tanto, para un inspector, saber que el Banco de Santander tiene una probabilidad de fraude, en lo que sea, en precios de transferencia, del 0,97 y el Banco de Bilbao Vizcaya 0,94, no sirve para nada, a nadie. Lo que yo tengo que saber, ayudado por la inteligencia artificial, es cómo resuelvo ese problema y qué datos necesito para resolverlo. Luego, se está enfocando la inteligencia artificial para pedir probabilidades y es un error, por muchos motivos. Segundo tema, la inteligencia artificial se puede utilizar para buscar el fraude o para ayudar al contribuyente. Casi todo el intento de buscar el fraude está equivocado, dicho sea con perdón. Vamos a ver. La tesis doctoral de Keynes se especializó o se centró en diferenciar lo que es la probabilidad de la incertidumbre. Son dos cosas distintas. Si yo lanzo dados que están sometidos a un fenómeno natural, tengo una probabilidad de sacar un 6.
Si yo pido la probabilidad a ustedes de que pueda haber una tercera guerra mundial en 10 años, lo único que tendré es la intensidad de sus opiniones, pero no una probabilidad. Por tanto, cuando yo tengo todos los datos de una administración tributaria y digo, es decir, ¿quiénes van a ser más defraudadores? ¿Los abogados o los sacerdotes? Pues posiblemente saldrá que los abogados. Pero una cosa distinta es esa y otra es saber si este concreto está defraudando o si este concreto está defraudando. Porque una cosa es incertidumbre y otra cosa es probabilidad. Luego, casi todos los esfuerzos que se están haciendo y cuando se vende, estamos utilizando la inteligencia artificial para encontrar defraudadores, mentira. Se está agrupando, cosa que es útil, a los datos, cosa que está bien. Por el contrario, la inteligencia artificial sí que puede y se debe utilizar para ayudar al contribuyente. Y en la agencia tributaria tenemos muchos casos, desde chatbots que informan a las personas sobre el IVA, datos que le ayudan a rellenar una declaración tributaria, pues les podría poner 12. Pero la pregunta fundamental que hay que responder es, ¿qué puede ocurrir si a una empresa comercial una inteligencia artificial no le funciona? Que su usuario quede irritado. Bueno, que se fastidie. En la administración tributaria le puede ocurrir que sea sancionado. Y en medicina, que muera. Luego nosotros estamos en medio. Las agencias tributarias tenemos que tener una legislación que permita que el usuario se defienda de los errores de nuestras inteligencias artificiales. Y en último lugar, existe un optimismo irredento. Existe un gran interés en el mundo en la utilización de, por ejemplo, la factura electrónica. Y muchas veces hablas con compañeros que dicen tenemos 1.000 millones de facturas o 10.000 o los que sean. No citaré el caso concreto, pero en algún caso se han buscado sistemas en que dice, no olvidemos que la inteligencia artificial es machine learning, aprendizaje de nosotros. No pondré el caso de países en que han puesto, aún sabiéndolo, que han puesto sistemas de aprendizaje en factura electrónica teniendo 20 casos de facturas electrónicas falsas. Pero ¿qué puede aprender la inteligencia artificial de allí? No puede aprender nada. Es directamente equivocado el enfoque. La inteligencia artificial puede sugerir patrones que, una vez analizados, se acabe viendo si aquello es fraude o no. De la misma forma que podemos ver si esta fruta, tomada 5 años seguidos, quita la calvicie, pero hace falta esperar 5 años. Y en la inteligencia artificial hace falta esperar mucho. En resumen, yo con este tema, y quedo a su disposición, lo que entiendo es que nosotros, todas las administraciones, nos encontramos en un momento novedoso, en un momento en que existen muchas oportunidades y que lo que yo creo que hemos podido aprender como agencia, o al menos he aprendido yo, es a recordar muy bien las cosas en que nos hemos equivocado para poder establecer diálogo con compañeros como ustedes y poder aprender unos de otros. Pues muchas gracias. Muito obrigado. Eu não sei se ouvi bem, mas acho que são 2.000 informações de cada contribuinte. Eu fico me perguntando que dados são esses, como são organizados, né? E que tendências nos apontam, sejam dos advogados, sejam dos sacerdotes. Eu como advogado, confesso que estou um pouco mais preocupado do que talvez estejam os sacerdotes, mas também nada fora do comum. Muito bem. Meu caro Ricardo, agora nós vamos verticalizar a análise no Brasil, naturalmente, tomando o Rio Grande do Sul como uma grande referência, porque, de fato, é uma referência em digitalização em termos de administração tributária. Eu vou me conter para não lhe fazer uma pergunta sobre centralização e descentralização no IBS. Vamos deixar isso para uma segunda rodada, mas eu tenho certeza que muitos aqui já estão querendo fazer essa mesma pergunta. Fique à vontade. Não me deixem maus lençóis aqui. Muito boa tarde, uma satisfação, não sei se o áudio está bom.
É uma satisfação estar aqui com os senhores, né? Queria dizer que eu estou aqui em nome da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, sou da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, mas também em nome dos colegas administradores tributários de todo o Brasil, que tem um ENCAT, né? Que é o Encontro de Coordenadores e Administradores Tributários, que reúne os 27 unidades federadas, e a gente tem muita troca de experiência e muita cooperação. E aqui, um prazer enorme estar aqui do lado desses colegas de painel, doutora Cristina, né, e pelo apoio e fomento que tem, ao longo dos anos, trazido, né, para estados e também agora para a União, né, para que a gente possa realmente trabalhar e modernizar as administrações tributárias. O meu amigo Décio, né, ele falou uma palavra-chave importante ali, que é de cooperação. O CIET é cooperação, o ENCAT é cooperação, e a cooperação que fez a gente chegar até aqui agora com um dos projetos mais ousados que a gente teve no Brasil, que foi do documento fiscal eletrônico, da nota fiscal eletrônica. Se não tivesse cooperação, se não tivesse colaboração e integração, e esse fórum de integração traz um pouco desses elementos importantes para que a gente continue crescendo juntos. Eu trago esse elemento porque eu acredito numa administração tributária, vamos lá, transnacional, ou acima da própria federação. Então, nós somos muito mais fortes como administração tributária, e eu vejo muito na Espanha essa preocupação de um trabalho cooperado e colaborativo com as várias unidades da União Europeia, né? Então, eu acho que isso aqui é um exemplo que a gente tem que trazer, no caso, para o Brasil, agora com a reforma tributária do consumo, e a gente vai, Celso, responder, sim, um pouco das tuas questões. Hoje, nós estamos criando uma espécie de... Estamos criando um IVA, né, nacional. É um IVA dual, por suas características federativas. Mas, de qualquer maneira, a atuação ela será conjunta, integrada entre Receita Estadual, receitas estaduais, receitas municipais e a Receita Federal do Brasil. E esse é o grande diferencial que a gente vê e verá ao longo do tempo. Para começar a falar um pouquinho, trazer um pouco da nossa experiência como administrador tributário, e eu já o cabelo está branco não só pela idade, né, mas também porque o estresse é muito grande. Eu estou na 3ª gestão como administrador tributário do Rio Grande do Sul. São quase 12 anos de administrador tributário. E a gente aprende com os erros, aprende com aquilo que a gente se equivoca. E o Inácio trouxe muito da experiência ali de etapas, né, saindo dessa hype, por exemplo, hoje da inteligência artificial, do que realmente vai fazer sentido daqui para frente. Mas eu trago alguns conceitos que eu acho que a gente deveria pensar para o nosso futuro. E como o tema é futuro da tributação, eu trago um primeiro conceito, que é um conceito que tem que entrar, eu acho que na cabeça de todos nós. Invisibilidade da administração tributária. A sociedade quer uma administração tributária atuante, mas que não tenha qualquer interferência na economia. Ela quer uma administração tributária que seja que nem o ar, o oxigênio. Existe, tu não percebe, se tu tira, tu morre. Ele é fundamental para a sociedade, mas tem que ser invisível. E invisível para poder fazer como, e eu admiro aqui o trabalho da Receita Federal do Brasil com o imposto de renda, admiro porque cada vez mais o cidadão não quer mais nos ver. Ele quer o serviço prestado. E mais do que isso, ele não quer o serviço prestado. Ele quer não ter o serviço. Esse é o melhor dos mundos. E aí é uma outra visão, além da invisibilidade, é
o outro conceito que no Brasil nós vamos implementar com a reforma tributária do consumo, que Singapura traz com bastante pertinência, que é aquela expressão, tax just happens. A tributação acontece. A tributação é fluida na sociedade. Quando você viu, o seu dinheiro já foi. Né? Mais ou menos assim. Né? Quando você viu, a tributação aconteceu. Mas esse é o conceito. Tax just happens. Ou seja, a tributação está inserida na sociedade. E no Brasil, meu amigo Décio estava falando, um dos pilares da reforma tributária será o que nós chamamos de split payment, né, que é justamente a segregação entre o valor da operação e o valor do tributo, e o valor do tributo indo diretamente para o tesouro, de forma tranquila, transparente, fácil. Falando assim, parece que é simples, mas a gente tem um desafio enorme. Tem que criar uma plataforma, e aqui vem um outro conceito, a invisibilidade, a tributação que acontece, e as administrações tributárias estarão cada vez mais conectadas com sistemas financeiros, com as plataformas financeiras. Eu não tenho dúvida, e no Brasil a gente já está trabalhando para criar uma plataforma geral, né, para que a gente interaja com o sistema financeiro e com as administrações tributárias, para que isto seja a base da possibilidade de fazer e operar esse grande split payment. Então, esse é o grande desafio que nós temos. Alguns estados já estão fazendo integração, como é o estado do Rio Grande do Sul, dessas máquinas de meios de pagamento, né, com emissão de documento fiscal. O Chile faz isso aí também, com a boleta considera o comprovante da máquina de cartão de crédito e débito como a própria nota fiscal, como o próprio documento fiscal. E isso a gente já está fazendo e vai ser o natural daqui para frente. Então, dos pilares que eu queria reforçar aqui na questão da administração tributária, o primeiro, que a doutora Cristina falou e que nos norteia, que é a administração tributária 3.0. Primeiro, dados. Dados é fundamental. A administração tributária, além de invisível, ela, como estrutura, ela tende a desaparecer e ficar muito voltada para ser uma agência de dados. Uma agência de dados que vai usar esses dados não só com respeito ao sigilo, mas também para ajudar a conhecer melhor não só as 2.900 variáveis ali do doutor Inácio para conhecer as pessoas, mas para conhecer o fluxo de toda a sociedade, o fluxo de operações de toda a sociedade. Dados, importante. Processo que vai ser comum para todo mundo. Daqui a pouco tempo, controle contínuo de transações. Todas as transações em que a administração tributária esteja envolvida vão ter uma avaliação, uma análise de risco da operação. E qualquer ação da administração tributária vai ser uma ação, uma gestão que é baseada em evidências e não em empirismos. Aquele trabalho que era muito manualizado é deixado de lado e se trabalha com uma plataforma, uma administração tributária orientada a dados, para a gestão de evidências. Então, a administração tributária orientada a dados e serviços voltados para o usuário. O usuário tem que ser o centro. Por muitos anos, eu tenho 30 anos de Secretaria de Fazenda, a gente só olhava para nossas estruturas internas. E agora, cada vez mais, tem que colocar
o usuário, o cidadão, o contribuinte como centro da prestação do serviço, que ele não quer e que a gente tem que fazer o possível para não entregar o serviço para ele. O serviço acontece no celular, acontece quando ele precisar. Quando ele pensar no serviço, ele já recebeu o serviço. É isso que a gente tem que construir daqui para frente. Então, invisibilidade da administração tributária. Não tenho dúvida que vai acontecer esse fenômeno. O trabalho muito focado em dados. O foco dos auditores vai ser no controle muito mais de fraudes estruturadas do que um controle mais interno, como era feito tradicionalmente. E a gente tende a criar um sistema que realmente funcione por si só. Esse é um pouco da minha visão de futuro. Isso não quer dizer que a administração tributária não é importante, muito pelo contrário. A administração tributária é muito importante, mas ela tem que ter uma presença muito tênue, muito simples na sociedade. É essa a minha visão que eu tenho e fico aqui para ajudar e tentar responder os questionamentos aí. Ricardo, muito obrigado. Eu, como professor e advogado, fico me perguntando, com uma administração tão poderosa, com tantos dados, tão conectada com o mundo, né? Mais e mais falamos de um fisco global e da necessidade de cooperação, já que os contribuintes são transnacionais, como é que os fiscos não vão ser, né? Eu fico me perguntando o que será das limitações e dos chamados direitos fundamentais dos contribuintes nesse cenário, né? Já que o sigilo parece uma questão, um apego ao passado, né? O sigilo bancário nem se fala mais. Mas se nós estamos falando num controle em tempo real das transações, é muito mais do que isso. Eu sei o que você compra, que horas você compra, onde você compra, de quem você compra, e eu sei em tempo real. Não tenho dúvida que esse é um desafio com o qual todos nós vamos ter que lidar, além de boa parte das questões que já estão postas, que em boa medida aqui dizem respeito ao bom funcionamento das administrações tributárias. Como utilizar a digitalização, como utilizar a inteligência artificial para que funcione bem, para que a administração invisível seja mais eficiente do que aquela que ainda se vê, do pouco que ainda se vê, mas que incomoda tanto hoje, não é? Mas essas são as questões que me vêm à mente inevitavelmente. E uma outra que eu vou deixar, deixei, Ricardo, inicialmente a provocação, mas fica para a Cristina também, para o Décio, como construir ou preservar o que resta da descentralização num contexto de IVA dual que promete uma administração no Brasil centralizada, pelo menos em parte, né, num comitê gestor. Junto com uma segunda provocação, que diz respeito ao ambiente digital comum e o compartilhamento de dados. É possível que essas administrações compartilhem todas as informações no Brasil? Isso é um elemento necessário para que o sistema funcione? Quem quer começar? Foi ela, não fui eu, viu? Eu acho que, apesar de a gente ter todo esse volume de dados à disposição, tem que ter uma governança de dados muito forte, né? Então, não dá para deixar os dados à disposição de qualquer um, a qualquer hora, a qualquer tempo, se não houver um controle mais efetivo. Então, é uma preocupação que se tem, uma administração tributária também ter uma governança bem efetiva dos seus dados. Só queria completar. Claro que o sigilo vai ter... Eu acho que o sigilo não é que ele não vai mais ter mais, ele tem que ser ressignificado. Você não pode dizer agora que tudo pode ser compartilhado. Mesmo nessa nossa administração tributária com o IBS, onde vão participar estados, municípios, a questão dos critérios de que é que pode e o que não pode passar por cada um desses entes vai depender muito. E, assim, municípios que não tenham nenhuma administração tributária estruturada, por exemplo, ele não pode ter o mesmo acesso a dados de um outro município ou de outro estado que tenha esse mesmo critério. Então, eu não diria nunca que é acabar com o sigilo, eu diria que é ressignificar esse sigilo no âmbito dessa nova administração tributária no mundo do IBS.
Aquí yo querría responder con una cuestión filosófica a la pregunta de hasta qué punto todas las administraciones tributarias tienen que compartir todos los datos. Generalmente a este tipo de preguntas se le responde desde la perspectiva de la privacidad, porque aquel a quien no voto tiene que saber un dato que tengo yo. A mí lo que me gustaría es reflexionar sobre un hecho. Hay un concepto que se acuñó en Estados Unidos hace 20 o 30 años, que es el concepto del dataísmo. Dataísmo, la creencia en que todo se resuelve teniendo datos. Más datos y más datos y más datos. Cosa que no es verdad. Es decir, los datos tienen un valor incremental. Yo saber para un contribuyente, pues su domicilio es imprescindible, para su renta, sus activos y pasivos, la información catastral. Bueno, luego ya empieza a ver, pertenece a un club de campo o no. Bueno, ¿qué marca tiene el reloj y es un Rolex? Bueno, es decir, hay un decremento en los datos que tenemos que pedir. Luego, la primera afirmación, no siempre es verdad que más datos sea mejor. A veces más datos es más confusión. Y segundo, Bill-Hyu Chang, que un pensador alemán, es coreano pero está en Alemania, él pone como ejemplo qué pasó en Alemania en los años 80, cuando a los estudiantes se les pidió responder una casilla en el censo de ¿en qué trabaja tu padre? Y los estudiantes se negaron y los apaleó la policía y hubo unas protestas terribles. Porque decían que como estudiantes tenían que ser evaluados, juzgados y contabilizados por lo que ellos eran, no por si su padre era rico o era pobre, era abogado o no. Los mismos que se dejaron partir la cabeza por no decir en qué trabajaba su padre, hoy envían fotos desnudos en Internet. El concepto de privacidad es absolutamente cambiante. Y Byung-Chul Han lo que nos dice es, y yo intento dar con esto una respuesta, el uso del dato, él utiliza una metáfora que ustedes me perdonan porque es filosófica, debe ser erótico y no pornográfico. Es valioso en cuanto desvela. Todo lo que se desparrama pierde el valor. Yo creo que las administraciones tributarias distribuidas no tenemos que compartir necesariamente todos los datos, tendremos que compartir los datos que desvelan. Obrigado. Bom, Celso, você como advogado sabe que o sigilo é garantido por lei, né? Então, todos esses dados se pode extrair não só 2.000 informações do contribuinte, como 5.000 de notas fiscais eletrônicas, que são bilhões ali de informações que você consegue saber realmente, que falou a Cristina, que é a roupa íntima, você consegue saber a quantidade de coisas que foram compradas e em que loja e a quantidade que a pessoa deve ter em casa, fora as que deu de presente, não sei. Mas você consegue saber de tudo de um contribuinte, mas você não pode quebrar o sigilo fiscal. O CIT tem uma ferramenta que, por inteligência artificial, nós aplicamos lá no Rio Grande do Sul e aplicamos no Panamá, no Chile e diversos países, que você consegue identificar o Big Data dessa informação tributária toda, alguns contribuintes saindo da curva, entendeu? E aí você vai buscar uma autorização judicial para ver quem é aquele contribuinte e aí fazer todo o trabalho de auditoria e fiscalização. Simplemente un tema complementario, pero ya es mi opinión personal. Todos nosotros, cuando damos el acceso a Google, simplemente a los teléfonos para llegar aquí, compartimos muchos datos. Y las empresas nos lo dicen claramente. Si usted quiere utilizar estos servicios gratis, sepa, o no lo piense, pero es así, usted tiene que dar sus datos. El Estado todavía no ha entrado en esa dinámica de decir, si usted quiere los beneficios del paro, si usted quiere los beneficios de la jubilación, nos tiene que dar los datos. Todavía no hemos llegado, pero yo creo que llegará. Cuando yo estudié psiquiatría se decía que la neurosis es no querer pagar los precios. El vivir en un Estado con una fiscalidad descentralizada y automatizada tiene un precio en datos. De fato, nós vivemos um período de transição acelerada, radical, e muitas dessas
soluções, e eu não me refiro ao aspecto tecnológico agora, ainda estão sendo construídas. Aliás, eu, o professor Zé Alberto, o professor Luciano, o professor Adassa, oferecemos no IDP uma disciplina sobre tributação da economia digital, né? E é muito comum perceber que uma parte dos alunos, quando vai apresentar o seminário, quando primeiro está lidando com os temas, fica tão encantado com as maravilhas tecnológicas que dedica boa parte do tempo a expor o que é IA, o que é um Bitcoin, o que são criptoativos. E lá pelas tantas nós temos que lembrar, veja bem, a questão é um passo adiante. A questão está no dilema ético ou no dilema especificamente jurídico. Tudo bem, essa é a realidade, em que a privacidade se desfaz, em que o sigilo se relativiza. Ok, mas o que nós fazemos com isso, ou o que nós fazemos a partir disso? Quais são os limites que são aceitáveis, que devem ser aceitados? Nem tudo que é possível deve ser feito. Não é? E essa discussão sobre o uso mediante autorização judicial ou não é também um dos pontos, certamente, com o qual teremos encontro marcado em breve. Né? Mas eu acredito que... Tem uma pergunta aqui? Muito bem. Já tem ali? Perfeito. Obrigada. Na verdade, eu queria comentar essa pergunta, porque, assim como a administração, eu sou da Receita Federal, como a administração tributária, nós temos lá o CTN no Brasil, que nos faz preservar o sigilo fiscal, ainda que o contribuinte exponha isso em outro aplicativo. Isso aí já é uma decisão pessoal dele. Nós, como Estado, tratamos dessa maneira. E temos uma preocupação adicional, inclusive no acesso interno, e como usamos essa informação, que tem a ver com a necessidade de saber. Então, nessas cooperações e nesses compartilhamentos, esse princípio, porque dentro do qual é o tributo que se administra e qual a necessidade de saber entre administrações tributárias, isso é avaliado pelas administrações tributárias que estão cooperando entre si. Então, essa é uma questão bem séria no trato das administrações tributárias, só para deixar aqui bem comentado. Obrigada. Aproveitando aqui os argumentos da colega da Receita, eu acompanhei durante 30 anos também essa relação Receita Federal, fiscos estaduais e municipais, e uma preocupação minha sempre foi a falta de reciprocidade. Às vezes há interesse em troca de informações, mas não há reciprocidade. As coisas caminham em sentido único. Sempre fui muito contra aquela questão de deixa que a gente faz tudo e entrega para vocês só o resultado. O país, o Brasil é um Estado federativo, né? Cada ente federado tem autonomia política, administrativa e financeira, e eu penso que a preservação do Estado de Direito e democrático está no respeito aos princípios. E naveguemos em qualquer mar, seja o futuro da tributação, seja inteligência artificial, seja a utilização dos computadores quânticos, seja o que for, os princípios vão estar sempre norteando o nosso caminho. Hoje discute-se muito a troca de informações entre órgãos. Qual é o interesse, né? Os tribunais de contas querem ter acesso ao cadastro da Receita Federal, que os estaduais querem ter acesso ao cadastro das receitas estaduais e por aí vai. Eu penso ser salutar a troca de informações com governança, igual diz o colega do Rio Grande do Sul, mas sempre a referência será o quê? O interesse e a necessidade, assim como as unidades de inteligência trabalham. Qual o interesse que a pessoa, que o órgão tem em relação a determinado assunto? Qual a necessidade? Caso contrário, é o que o professor fala de dataísmo, excesso de dados, né? Achar que o ismo vem de excesso, né? Excesso de alguma coisa, que não vai contribuir nem para a eficiência, nem para a eficácia, seja da administração tributária ou do sistema econômico do país. Perfeito, muito obrigado. Mais alguma pergunta ou comentário? Ótimo. Estou chegando. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para Cristina, Décio e Ricardo Leite.
Se o palestrante da Espanha se sentir à vontade, também seria bom. Vocês falaram no início, que agora derivou a discussão para o tema do sigilo. Mas, voltando ao tema inicial do painel, que é a transformação digital das administrações tributárias, as administrações tributárias descentralizadas e automatizadas, eu pergunto à Cristina e ao Ricardo, até pela experiência do Profisco, e ao Décio pela experiência do CIET, em que medida esse esforço que foi feito com as administrações tributárias de se diagnosticar as debilidades, de se fazer um trabalho de transformação digital, de saber trabalhar com os dados, que não adianta ter muitos dados, muitas informações e não saber utilizá-los adequadamente, inclusive com o uso de tecnologia de ponta e inteligência artificial. Em que medida esse esforço que foi feito preparou ou não melhor as administrações brasileiras para enfrentar os desafios da reforma tributária, que pressupõe muita tecnologia, muito conhecimento e também, do outro lado, em que medida as tornou mais capazes de enfrentar os desafios de um mercado que hoje é virtual, sobretudo dos novos produtos financeiros virtuais, tipo criptomoedas e os outros. Isso os tornou mais capazes para enfrentar esses dois desafios ou não? Precisará de uma segunda rodada de modernização. Fátima, eu acredito, eu tenho certeza que preparou, não somente para enfrentar, mas, na verdade, preparou para ter sido aprovada a reforma tributária. Se não tivesse toda essa preparação, todo esse, esses dados de nota fiscal eletrônica, dos demais documentos fiscais eletrônicos, da contabilidade, eu não acredito que essa reforma teria sido aprovada, porque foi ele que permitiu fazer vários dos estudos que subsidiaram a própria elaboração da reforma. E, apesar de eu ter dito que existe ainda uma defasagem de vários estados, por exemplo, em relação à analítica de dados, eles estão se preparando. E, se não tivesse tido, na minha visão, todo esse apoio do banco, em especial, ao longo desses últimos 30 anos, eu tenho certeza hoje que não teria condições de enfrentar essa reforma. Nós conseguimos apoiar toda a parte tecnológica, nós apoiamos muito a parte de formação dos auditores, toda a capacidade institucional, que eu acho que é o tripé, digamos, dessas novas inovações e qualquer inovação. Agora, se precisa continuar, eu também não tenho dúvida que precisa continuar apoiando. Primeiro, porque as novas tecnologias e esse desafio da reforma tributária, apesar de eu achar que as administrações tributárias estão preparadas, como o próprio Rio Grande do Sul e outros estados estão fazendo, eles vão continuar precisando desse apoio e dessa formação, porque é um desafio de uma mudança de 40% do nosso tributo, nossa arrecadação está ali, e que é uma transformação bastante significativa. Queria reforçar só um ponto aqui que é muito importante, que é da descentralização versus a coordenação. Nesse momento de transição para a reforma tributária, alguns estados, aqueles talvez mais preparados, eles estão desenvolvendo, nos seus próprios estados, os sistemas nacionais que vão ser usados pelo Comitê do Gestor do IBS. Então, no caso do Rio Grande do Sul, ele está desenvolvendo, pelo Rio Grande do Sul, sistema de arrecadação e depois de repartição do tributo. E esse sistema vai ser cedido ao Comitê Gestor. No caso do sistema financeiro do novo Comitê Gestor, vai ser desenvolvido por São Paulo, que vai ceder esse sistema para o Comitê Gestor. No caso do Ceará, também vai fazer o de atendimento. Então, é possível a descentralização com a coordenação, porque aí você consegue também maximizar, de acordo com as especialidades de cada município, de cada estado, essa construção desse novo arcabouço tributário. Bom, Cristina abrangeu um item importante que eu queria reforçar. Não só a tecnologia, mas as pessoas, né? Você tem um grande apoio do BID, o CIET tem vários cursos que vão sendo modernizados. O mestrado do Instituto Fiscal e da Universidade da Espanha, que nós já oferecemos para os 27 estados do Brasil, com grande apoio de vocês. Nós temos um convênio com o Instituto de Estudos Fiscais da Espanha, e isso nos tem dado oportunidade
e é a grande vantagem de termos auditores que são concursados e permanentes, que ficam ali 30 anos e vão sendo capacitados anualmente. Nós formamos mais de 100 mestres auditores, tanto na Universidade da Espanha como da Colômbia, né? E essa parte o treinamento do pessoal e a capacitação eu acho imprescindível para a evolução contínua, né, dessa fiscalização. Só para Fátima, assim, abrindo o coração aqui também. Primeiro, foi importante o apoio para modernizar, para a gente chegar no estágio atual? Sim, foi muito importante. Foi um degrau sem o que a gente não teria avançado. E eu trago aqui um pouco da experiência que a gente nacionalmente fez, que foi criar uma estrutura em que uma unidade federada, e no caso foi a do Rio Grande do Sul, né, autoriza e processa documentos eletrônicos para todo o Brasil. Tem documentos eletrônicos ali que 100% dos documentos são autorizados pelo Estado do Rio Grande do Sul. O que o Estado do Rio Grande do Sul ganha com isso? O que eu falei no início. Nós, como administração tributária, somos mais fortes se a gente estiver cooperando, integrando, colaborando, trocando informações. Eu fico imaginando daqui a pouco nós, com a Receita Federal, fazendo operações no Brasil inteiro, né, assim, coordenadas, integradas. A gente tem controle de todas as operações que transitam de veículos, que transitam em trânsito de mercadorias. Imagina potencializar o trabalho da Receita Federal, da Receita Estadual e dos municípios. Falta o quê? Uma coordenação. E essa coordenação ela precisa ser construída de forma harmônica e cooperativa e colaborativa. Esse é o desafio, porque tem muito medo e o mindset ainda é complicado. O mindset é antigo, que nem o colega falou. Temos muitas desconfianças. Eu faço, entrego, eu não entrego. Então, isso a gente vai ter que superar. Né? Então, fica esse ambiente de desconfiança. E o Décio trouxe um elemento fundamental, qualificação técnica. Né? Nós precisamos qualificar o nosso corpo, nossos colegas, para que estejam e vejam além, eu ia falar do seu umbigo, né? Mas além da sua jurisdição. Tá? Porque o IVA que a gente está construindo agora no Brasil, ele é mais, com todo respeito a todos os outros impostos, não quero falar mal dos impostos de renda e outros, mas o IVA é o mais importante do mundo, pessoal. Ele é o que mais vai arrecadar. E é o que vai controlar fluxo de capital, fluxo de renda, fluxo de patrimônio, fluxo de consumo, toda a renda que vai passar vai ser registrada através do IVA. É seguro, é banco, é tudo. Mas é óbvio que nós vamos ter que estar junto nesse processo, porque é uma dos sistemas tributários não só mais complexos, mas também é o mais importante. E a gente tem, de como administrações tributárias está trabalhando juntos e sem ranço, sem desconfianças, mas com coordenação, integração em alto nível. Muito obrigado. Eu sei que há várias outras perguntas, alguns colegas já levantaram a mão, mas, aproveitando sua metáfora, uma força invisível que está aqui nessa tela está nos pedindo para terminar imediatamente o painel, porque o nosso tempo já está estourado. Então, muito obrigado a todas e todos e sigamos.